Vamos iniciar o nosso estudo, nosso breve estudo, breves meditações acerca dos atributos de Deus, e hoje nós estudaremos um pouco sobre Deus é sábio. Deus é sábio, é sobre este atributo que nós estudaremos agora brevemente. E começaremos lendo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 20 até o verso de número 25. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 20 até o verso 25, assim diz a palavra do Senhor. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Irmãos, assim como todos os outros atributos que nós temos estudado acerca do nosso Deus, o atributo da sabedoria divina é um atributo de Deus, um atributo divino que é essencial. Deus, ele tem de ser necessariamente um Deus sábio. As Escrituras testemunham acerca disto e nós veremos que não somente as Escrituras, mas a criação, bem como a providência de Deus, manifestam a imensa, a grande e incontestável sabedoria do Deus que nós servimos. Segundo Jó, capítulo 9, verso 4, Deus é sábio de coração e poderoso em forças. Este é o testemunho de Jó. Jó, capítulo 9, verso 4. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 16, verso de número 27, falando acerca de Deus, vai dizer assim: Paulo, ele vai chamar a Deus de um único Deus sábio. O único Deus sábio. Este Deus que nós conhecemos experiencialmente e que também nós conhecemos através da sua própria revelação na Escritura Sagrada, ele é um Deus que é sábio em sentido perfeito, ele é sábio em um sentido universal, ele é sábio de um modo perpétuo, a sua sabedoria é também incompreensível e a sabedoria deste Deus que nós conhecemos é também infalível. Jamais falhará. Nunca, em ocasião alguma, falhou no passado, falha hoje e jamais também falhará. Quando nós pensamos sobre a sabedoria de Deus, nós podemos entender que esta sabedoria divina, ela tem em vista a capacidade, isto é, o poder de Deus de agir para um fim correto. Ele tem poder e na sua sabedoria, ele sempre vai agir tendo em vista um fim que é correto, um fim que é bom. E o fim de tudo aquilo que ele faz revela não apenas a sabedoria que Deus possui, mas também revela a sabedoria nos meios que conduzem a esse fim. Então a sabedoria não é revelada somente no fim, a sabedoria dele é revelada no processo. A sabedoria dele é revelada no meio. A sabedoria é revelada nos meios que conduzem ao fim estabelecido por ele mesmo. O conhecimento de Deus ou a sua sabedoria o faz discernir as coisas. O conhecimento que ele tem, né? Deus, já estudamos aqui, Deus, ele é onisciente.
ele tem um conhecimento exaustivo acerca de absolutamente todas as coisas. Então, como ele é o Deus que é infinito em conhecimento, ele consegue discernir todas as coisas ao seu redor. E com sabedoria, ele vai agir, baseado nesse conhecimento que ele possui. Então, o conhecimento está ligado à ideia teórica, está ligado ao que é teórico, abstrato. E a sabedoria é a questão prática. O conhecimento é aquilo que ele sabe. A sabedoria é a aplicação do seu conhecimento. É como já falei em outra ocasião, né? Eu acho que é o puritano chamado Stephen Charnock, ele vai dizer, a sabedoria seria a flor que brota do conhecimento. O conhecimento é a raiz, é o fundamento, é a base, e a sabedoria é a flor que brota do conhecimento. Ou seja, a sabedoria seria a aplicação do conhecimento que Deus possui. Então a sabedoria ela tem de ter necessariamente um conhecimento acerca de alguma coisa. Então, este Deus, ele é um Deus que, com sua sabedoria, ele vai gerir, ele vai conduzir todas as coisas, necessariamente, irmãos, todas as coisas com habilidade, ordenando tudo, absolutamente tudo, de acordo com o seu entendimento, que é exaustivo. E veja, é um conhecimento que ele possui que ele não possui porque alguém concedeu este tipo de conhecimento a ele. Deus, ele não tem conselheiros, como nos diz Romanos capítulo 11, verso de número 34. O apóstolo Paulo vai nos declarar isto, né? Ele vai estar fazendo algumas perguntas e ele vai nos dizer o seguinte, Romanos capítulo 11, verso de número 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A resposta é ninguém. Ninguém jamais foi o conselheiro de Deus, pois a sabedoria de Deus é uma sabedoria que é essencial e é muito abrangente. Por essa razão, não há absolutamente ninguém que possa, de alguma forma, aconselhar a Deus. E esta sabedoria, irmãos, ela é de fato revelada a nós. Essa sabedoria, ela é revelada na criação do mundo e de tudo o que no mundo há. E também esta sabedoria é revelada no governo de Deus de todas as coisas, ou no que nós chamamos de providência. No que diz respeito à sabedoria de Deus revelada na criação, você pode olhar comigo o texto de Jeremias, capítulo 10, versos 12 e 13. Profeta Jeremias, capítulo de número 10, versos 12 e 13, a Escritura nos diz assim: O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Mas também a sabedoria dele é revelada na sua providência, como vai nos dizer o salmista no Salmo de número 104, verso de número 24. Diz assim, Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, realmente, irmãos, a criação proclama a sabedoria divina. A criação de tudo. E como Calvino vai dizer, a criação sobre o homem, né? Falando sobre o homem, ele vai dizer assim, a criação dos corpos humanos é uma composição tão engenhosa que muito adequadamente julga-se
tendo em vista a obra, o artífice admirável. Contemplar a obra da criação do homem deve nos conduzir a entender e a ver Deus como, de fato, um artífice, um criador grandemente admirável, dada a beleza e a complexidade do homem, pensando no homem particularmente. Então, a criação vai revelar esta extraordinária e imensa e infinita sabedoria de Deus, mas a sua providência também. Quando nós pensamos sobre as perguntas do breve catecismo, você vai ver em tratando da providência de Deus, salvo engano, na pergunta de número 11. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, a providência de Deus manifesta a sua santidade, bem como a sua sabedoria. Ele é um Deus que guia e é um Deus que dirige absolutamente tudo para um fim que é adequado. Então, quando nós olhamos para a providência de Deus revelada no mundo, ainda que em algumas ocasiões, aparentemente, as coisas estejam caminhando desgovernadas e aparentemente não faz sentido algum e aparentemente não há sabedoria alguma, no fim, nós veremos que há a sabedoria de Deus guiando absolutamente todas as coisas para a glória do seu nome, bem como para o bem, sobretudo daqueles que são seus filhos. Por exemplo, a história de José, na história dele, nós temos estudado aqui, aos domingos pela manhã, nas pregações da palavra, como a sabedoria divina é revelada ali, em todos os eventos. Para quando Deus se revela graciosamente através do sonho para José, revelando ele que ele seria então alguém que seria grande no Egito e então ele poderia, através desse seu poder sendo estabelecido ali no Egito, ele poderia salvar o povo dele da fome. Então veja como Deus, em sua providência e sabedoria, fez com que José sofresse tudo o que sofreu, para que no final, então, ele fosse glorificado, o próprio Deus, e também o seu povo pudesse ser preservado. Era necessário, então, que aquilo acontecesse. E olhar para esta grandiosa providência de Deus na vida de José, na vida do seu povo no passado, bem como na nossa vida, deve nos levar a olhar para Deus e pensar na sua sabedoria com certa perplexidade e admiração. Porque somente um Deus infinitamente sábio pode fazer estas coisas. Nós jamais conseguiríamos conceber ou traçar um plano como o plano que ele traçou e executa através da obra da providência. Pensando no caso de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver também isto. Na vida de Maria, Maria jamais poderia ter concebido algo pior para ela, na sua visão, ainda muito limitada, que ver o seu filho sofrer na cruz. Ela jamais conceberia este plano como um plano adequado e necessário para a salvação do homem perdido. Mas Deus não poderia ter planejado algo melhor. Era realmente algo necessário e que manifesta também a sua sabedoria para a salvação do homem pecador, para a salvação de todos aqueles que estão perdidos no pecado, como nós estávamos antes. Então, o plano de Deus para a redenção do homem manifesta também a sua grande sabedoria para redimir um grande povo. Então, Deus, brevemente, é um Deus que é realmente sábio. Mas vamos pensar agora na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar agora em Cristo como a sabedoria de Deus. Nós podemos afirmar, irmãos, que Cristo, o Filho, ele é a sabedoria pessoal de Deus. Cristo, na sua vida, na sua obra, manifesta a sabedoria. Nós podemos com certeza entender que os segredos e propósitos de Deus, eles estavam todos encobertos para o homem, não estavam tão claros para o homem,
até que o Filho de Deus apareceu, foi revelado e descortinou, descobriu absolutamente tudo para nós, através dele, através da sua própria vida. John Owen, um puritano, ele vai dizer o seguinte: só em Cristo podemos discernir algo dessa sabedoria, pois nele o Pai escolheu e firmou representá-lo a nós. Todos os tesouros desta sabedoria estão escondidos, guardados e dispostos nele, ou seja, em Cristo. Cristo é aquele que, segundo a Escritura, recebeu os dons e recebeu também a graça para realizar certos deveres e bem como os seus ofícios. E nós sabemos que ele recebeu dons e graças de Deus para exercer o seu ofício e dever de profeta. Aquele que revela pela palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação, como vai nos ensinar os padrões de Westminster, definindo o que seria então Cristo como profeta. E mais uma vez, John Owen, ele vai escrever o seguinte: todos os mistérios do conselho entre o Pai e a eterna palavra, Cristo, para a salvação dos eleitos, com todo o caminho pelo qual ela deveria ser alcançada através do seu sangue, foram reveladas a ele. Ou seja, foram todas reveladas a Cristo. Cristo é aquele a quem o Pai deu conhecimento acerca do modo através do qual os homens haveriam de ser salvos. E ele, como profeta, é aquele que também nos revela estas verdades a nós. Nós temos o conhecimento destas verdades através do próprio Cristo, que é o profeta por excelência. E o Pai o fez conhecer isto, para que através dele nós pudéssemos entender estas verdades. Cristo, então, irmãos, diferente de Moisés, que recebeu revelações para momentos particulares no passado, Cristo possuía todos os tesouros da sabedoria, conhecimento e verdade. Absolutamente tudo. Tudo sendo de fato encontrado somente nele. Deus, sim, irmãos, falamos anteriormente, revelou sabedoria na criação, revelou sabedoria no governo, mas a sabedoria revelada na redenção eleva a mente a um assombro muito maior. Na redenção, múltiplos fins e meios exibem a glória de Deus em sua sabedoria. A sabedoria na salvação do homem. A obra de Cristo manifesta a sabedoria de Deus por ser ele justo e justificador do ímpio. Olha só, olhar para Cristo como alguém que é justo e o justificador daquele que é ímpio. Isso já é, por demais, algo grandemente elevado. Não é? Alguém que é puríssimo, perfeito, sem ter cometido pecado algum, se fazer o justificador de pessoas pecadoras como eu e você. Mas pensar na pessoa de Cristo também mostra a preeminente sabedoria divina. Onde? Na encarnação. Quando o finito se une ao infinito. Quando a mortalidade se une à imortalidade. E o promulgador da lei, o criador da lei, vive sob a lei, abaixo da lei, para cumprir tudo aquilo que era necessário como o nosso Salvador, e então para que através desta sua encarnação, humilhação e sujeição a toda esta condição, ele possa salvar o homem do seu pecado. Então, em resumo, irmãos, a encarnação revela a sabedoria de Deus em designar o Filho mediador. Porque somente este Cristo, o Deus homem, o mediador, poderia efetuar a reconciliação entre Deus e os homens. E ele precisava ser Jesus Cristo, o Deus homem, necessariamente. E a comunhão com Deus só permanece possível porque Deus se fez homem
para a salvação do perdido. Quem algum dia poderia conceber algo mais extraordinário do que este? E onde podemos encontrar a sabedoria maior que a sabedoria encontrada na redenção que nós encontramos somente em Cristo? Então, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, segundo a natureza humana, também lhe deu a Cristo uma compaixão experimental, por experiência de fato, que a natureza divina jamais poderia experimentar, se não fosse através de Cristo encarnado. Encarnando-se, tornando-se um sacerdote perfeito que em todos os aspectos, sendo um sacerdote que experimentou e passou por exatamente tudo o que nós passamos, pode se compadecer de nós. Não somente orando por nós, mas também se compadecendo das nossas enfermidades e entregando-se por nós como um sacrifício perfeito. Então a encarnação é uma das maneiras que Deus revelou a sua sabedoria. E como disse um puritano no passado, ele afirma que a sabedoria de Deus aparece de modo ainda mais destacado na obra de nossa redenção. Essa obra é o que os anjos desejam examinar e não podem contemplar sem a maior admiração, porque nela a multiforme sabedoria de Deus é exposta. Agora vamos pensar, irmãos, depois de contemplar estas declarações, em algumas aplicações para nós, para a nossa vida. Nós, muitas vezes, nos perguntamos por que Deus faz certas coisas nas nossas vidas, né? Poxa, por que eu experimento isso? Por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Por que Deus permite que isso aconteça na minha família? Por que razão estas coisas acontecem? E você já deve ter se feito estas perguntas, talvez faça essas perguntas hoje ou venha a fazer. Mas uma coisa que nós podemos estar certos é o seguinte, é que ainda que tentemos muitas vezes nos perguntar e vasculhar de alguma forma os propósitos de Deus, a verdade é que nós nunca conseguiremos sondar seus propósitos. É por demais profundo. É por demais profundo. O homem jamais conseguirá alcançar as profundezas de Deus. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem um conhecimento absoluto de tudo. Mas, sabedores, irmãos, que somos de que Deus é sábio, como nós podemos aprender hoje, nós podemos nos humilhar em meio às operações providenciais em nossas circunstâncias. Se nós sabemos que Deus é sábio, nós podemos então descansar na verdade de que Ele é infinitamente sábio e que Ele entende exatamente tudo o que Ele faz. Nós podemos então nos lançar sob os seus cuidados certos, de que Ele fará tudo muito bem e eu não preciso desconfiar ou tentar tomar as rédeas das coisas ou me revoltar contra Deus, porque isso seria, além de ser um pecado, seria desconsiderar a verdade de que Deus é sábio. Não podemos agir assim. Deus nunca nos dá uma razão sequer para desconfiarmos da sua sabedoria. Ele é infinitamente sábio. Ainda que muitas vezes pensamos, poderia ser por aqui, eu faria diferente. Você não pode dizer algo dessa natureza porque a sua sabedoria é limitada. Nós somos minúsculos em sabedoria. A nossa sabedoria é nada comparada à sabedoria de Deus. Ele, mais do que eu e você, sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Nós podemos, então, nos voltar para Ele com plena e absoluta confiança. É Ele quem guia a nossa vida segundo a sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa. Ele governa tudo, em todos os detalhes, até mesmo aquelas coisas ruins e desconfortáveis que nós experimentamos na nossa vida. Nós devemos saber, isto vem das mãos de Deus, isto é para o meu bem. Confiarei no meu Senhor, que é sábio. Falei, irmãos, que nós temos de fato uma sabedoria que é minúscula, minúscula de fato. E cientes, irmãos, de que nós possuímos uma sabedoria minúscula, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos
correr para Deus e pedir de fato a Ele sabedoria. Porque este Deus que é totalmente sábio é um Deus que também concede aos homens sabedoria. Alguém no passado pediu sabedoria a Deus, e você sabe quem foi: Salomão. Salomão pediu a Deus por sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, verso 9. E Deus concedeu a este homem sabedoria. Mas nós também podemos pedir a Deus sabedoria. E a Escritura, em Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz isso. Tiago, capítulo 1, verso 5, a Escritura nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, irmãos, como criaturas feitas à sua imagem, nós podemos, clamando a Deus, nos tornar também pessoas sábias. E Ele pode, como Deus, nos conceder sabedoria. Sabedoria para nós vivermos nesta vida. E nós precisamos também, irmãos, uma vez que Cristo é também sábio, igual a Deus o Pai, nós devemos ter na nossa vida e devemos desejar ter também a mente de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Devemos ter a mente de Cristo, especialmente quando nós buscamos entender e também fazer a vontade de Deus. Só com a mente de Cristo, só com a mente cristã, pela qual o Espírito nos conduz, podemos entender a sabedoria divina e o modo que Ele guia a nossa vida. Ao seguirmos, então, irmãos, a orientação do Espírito, nós podemos compreender nosso sofrimento à luz do de Cristo. Em outras palavras, aplicar o conhecimento com sabedoria significa apenas aplicar a mente de Cristo em toda situação. Aplicar o conhecimento que possuímos com sabedoria significa apenas aplicar a mente de Cristo em toda situação. E o que Cristo revela, irmãos, a nós e tudo que nós podemos conhecer acerca de Cristo, nós entendemos e encontramos na Escritura Sagrada. E tudo aquilo que nós conhecemos acerca de Cristo, acerca da vontade dEle, para nossas vidas, lá, serve para nós como conhecimento. E nós precisamos, então, da sabedoria para aplicar tudo aquilo que nós conhecemos como revelado na palavra. A sabedoria é a prática daquilo que nós conhecemos. Quando, então, nós entendemos isto, só então, a partir do conhecimento destas verdades, nós poderemos, em toda situação, seja ela qual for, considerar tudo uma verdadeira alegria. Nós descansaremos na sabedoria infinita do nosso Deus, viveremos de acordo com a verdade dele revelada na sua palavra. Amém. Vamos